respiração é muito importante, porque na respiração acontece a nossa troca gasosa. Prender a respiração, por exemplo, pode aumentar a ansiedade, pode comprometer a performance. E é incrível como as pessoas têm muita dúvida de como respirar. Você fala, mas, gente, a respirar já começou a ter dúvida. Como é que vamos fazer para treinar com qualidade? Pois é. Então, no vídeo de hoje, tudo sobre respiração durante a prática das atividades físicas. Isso é muito importante. Você pode aumentar peso no supino por causa da respiração, do dia para a noite, simples assim. Então, convoco você a clicar no gostei e se inscrever no canal, pois isso é fantástico para o crescimento, isso ajuda muito. Se não fosse, eu não pediria. E vamos falar aqui um pouquinho sobre a respiração, que tanto os meus alunos, quanto as pessoas que acompanham aqui, quanto as pessoas que eu vou na academia, têm bastante dúvida. Na respiração, nós temos pelo menos dois grandes grupos a se falar aqui. A respiração pelo diafragma e pelo tórax. Então, você pode respirar enchendo a sua barriga, assim, ó, ou o seu peito. Para a atividade física, a do diafragma é mais eficiente. E a respiração pelo nariz, ela é melhor do que pela boca, porque o ar chega mais quente, mais puro e mais úmido nos nossos pulmões. Mas, durante a atividade física, como você tem uma grande demanda hiperventilatória, você pode deixar isso um pouquinho de lado e quando puxar, vir pelos dois para você ter uma eficiência maior. Então, algumas pessoas vão ficar muito presas em respiração pelo nariz e vão perdendo performance. Pode perceber isso. Se você tenta respirar só pelo nariz e nada pela boca, isso pode gerar uma fadiga precoce. Então, quando você for respirar, apesar de saber isso, você trazendo só pelo nariz pode ter menos performance. Então, traz por tudo. O máximo de ar que eu conseguir colocar para dentro vai ser o melhor. Na musculação, quando que eu uso a inspiração e quando eu uso a expiração? A inspiração eu vou usar no momento que eu estou fazendo mais força, fase concêntrica do movimento. Expiração na fase excêntrica do movimento, quando eu estou voltando o peso. Vamos lá, vamos demonstrar. Vamos assumir que eu vá fazer aqui uma rosca de bíceps. Perfeito? Muito bom. Quando que eu devo inspirar? Quando eu estou trazendo o peso para cima, na fase concêntrica. Ó. Então, na fase quando o peso sobe, agora quando ele vai descer, eu solto o ar. E isso eu vou fazer não só pelo nariz, perfeito? Eu vou fazer pelo nariz e pela boca. Na hora de soltar, igual. Assim, eu consigo ter mais vias. Eu tenho duas vias para trazer ar para dentro e jogar ar para fora. Eu posso prender a respiração? Algumas pessoas podem perguntar isso. Quando você prende a respiração, você diminui a troca gasosa. Ou seja, entra oxigênio e sai gás carbônico. Quando você aumenta muito o CO2, o gás carbônico, e reduz o oxigênio, você entra num processo de fadiga muito mais rápido. Então, se você for fazer um teste, e você for fazer uma rosca direta e prender a respiração, você vai entrar em fadiga muito antes, porque a troca de oxigênio com o gás carbônico vai ser menor. Mas, quando você está com uma carga muito alta e você está chegando no fim, então eu estou aqui. Muito bom. Última repetição. Se você prender a respiração, nesse momento, você vai ter uma performance maior. Essa manobra de Valsalva não tem problema ser feito na última repetição. O problema qual que é? Tem gente que começa a fazer, vai fazer 10 repetições, desde a quinta começa. Na quinta já prende, o cara fica vermelho, as veias parece que vai explodir o sonho de qualquer enfermeira e o cara compromete a performance dele. Se não só comprometesse a performance dele, é muito comum
acontecer principalmente em treinamentos de dorsais, tá? E de membros inferiores, coxa, que são exercícios que exigem muito do cardiorrespiratório. Nesses dois treinos é muito comum as pessoas sentirem tontura, enjoo, vertigem. E aí sempre vem me perguntar, Leandro Twin, eu estou sentindo um pouco de tontura no treino de membros inferiores. Será que eu devo ir no médico? Bom, como eu estou nisso há 10 anos, eu já sei mais ou menos o que é. Normalmente é refeição pré-treino errada, ou muito perto, ou muito longe, ou muito pesado, ou muito leve. Existem várias realmente variáveis aqui. O uso de estimulantes, tá? O uso de cafeína, então a cafeína acentua isso. Mas também muito comum, e o mais comum de todos, na verdade, é justamente prender a respiração. Quando você prende a respiração, o seu sistema nervoso simpático fica muito em alta. Porque pensa só, se eu estou com a respiração presa, menos troca gasosa, para o meu corpo é um ataque à sobrevivência. Perfeito? Porque, claro, por que está faltando oxigênio? Porque tem alguma coisa errada. E se faltar, nós vamos morrer. Então, vamos deixar o cara ligadão. Tá, catecolaminas lá em cima, norepinefrina, epinefrina. Aí libera-se mais cortisol. E aí você começa a sentir tonturas. Então, se você está sentindo tonturas, vertigens, ânsia de vômito, não prenda a respiração. Uma repetição, tudo bem. Tá? A última, o treino inteiro, não. Respiração nos exercícios aeróbicos. Vamos lá. Então vamos assumir que agora eu vim para a esteira e eu não estou mais fazendo musculação. Como que eu devo respirar nesse exercício? Esse exercício depende bastante, tá? Da intensidade dele. O mais ideal, o que é mais consenso, é você respirar completo. Então, colocar e soltar durante toda a atividade sem nunca prender a respiração. Porque é uma atividade de longa duração e que demanda de oxigênio. Agora, o ritmo depende da atividade. Então, se eu for dançar é uma coisa, porque eu tenho alguns movimentos específicos, eu agacho, então eu não preciso ter uma respiração tão pré-moldada. É uma respiração mais livre. Novamente, trazer pelo nariz e soltar pela boca é uma recomendação de muitos, tá? Que não necessariamente está errada, mas não sempre está correta. Dependendo do caso, se a pessoa faz isso, ela começa a perder performance, porque justamente ela está limitando as vias. Então, caso seja necessário, na hora de inspirar, boca e nariz, 2 vias. Na hora de expirar, os 2. Não tem problema. Algumas pessoas, você pode observar na sua academia isso. Quando vão fazer o exercício, elas, na hora que deveria só inspirar, isso aqui é um desenvolvimento, tá, gente? Elas hiperventilam durante a execução. Isso normalmente acontece por essa hiperventilação curta e frequente, porque justamente tem uma demanda de oxigênio necessária e ela não cadenciou a sua respiração. Então ela está fazendo pequenas trocas e muito frequentes. Isso normalmente também implica em menos qualidade respiratória. É muito normal que essas pessoas tenham o coração muito mais acelerado durante o treino, uma frequência cardíaca muito maior, porque justamente não tem uma troca gasosa tão eficiente com esses miniciclos repetidamente. Nesse caso, você precisa de policiamento. Da mesma maneira que quando eu vou fazer uma rosca direta, e no meu primeiro dia da academia, eu faço assim, ó. Depois eu vou de novo. Não, agora eu vou me concentrar, eu vou acertar. Eu não sou burro, vamos lá. A questão não é burro ou não. Isso aqui, essa regulação aqui, ó, quando você está fazendo o supino, ou mais desenvolvimento, você fica assim, ó. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que o corpo regulando impulsos elétricos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais para a direita, mais para a esquerda. Porque justamente ele não está adaptado neuromuscularmente falando a esse movimento. Olhando, me parece um movimento simples. Na hora do corpo trabalhar para isso é diferente. E aí o que você faz? Você insiste. Você fala, não, vou lá de novo. E aí com o tempo, daqui a pouco você está fazendo um movimento totalmente fluido, com uma carga excelente.
A respiração é a mesma coisa. Quando você for no começo, que você tiver que se policiar, vai ser um pouquinho trabalhoso. Então você vai às vezes perder o fôlego e falar, pô, parece que eu piorei, né? Não tem problema. Continue, porque no final vai valer a pena. Vou usar uma analogia muito legal. Quando você está aprendendo a digitar, quem fez curso de digitação, você tem um vício. E aí você usa só 2 dedos. E você é muito rápido naquilo. E aí quando te pedem para colocar os 4 dedos, os 5 dedos, tudo aqui, usar de tudo, esse aqui vai ficar no A, esse no S, esse no D, você começa a falar assim, nossa, parece que eu estou digitando mais lento. Só que quando você aprende da maneira correta, aí você digita muito rápido. Eu na assessoria esportiva hoje digito muito rápido graças a esses cursos. Então, quando você vai começar com a respiração, pode ser mais desagradável. Só que se você seguir dessa maneira, você vai com o tempo melhorar a sua performance. Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre alguns hacks da musculação. Então a respiração é o hack mãe, porque você justamente melhora todo o seu treino simplesmente com a respiração. Agora, existem outras pequenas técnicas muito fantásticas. Então, clica nesse vídeo aqui.